Muito bom dia, bom dia. Vamos chegando. Vamos nos preparando para dar início a mais uma das nossas lives do Clube do Livro 3.0 com O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. É o livro que nós estamos estudando no momento dos 4 livros que foram selecionados em relação a essa edição atual do Clube do Livro. Aproveitem que vamos estudar a fundo o poder do subconsciente dentro dessas lives. Cada livro com a sua temática específica. Então, hoje o capítulo 4, tá? Capítulo 4 que se chama Curas Mentais nos Tempos Antigos. Tá? Esse é um capítulo que eu discordo alguns pontos que ele coloca aqui. Tá? Eu percebo que não só nesse livro, mas um outro livro que ele tem também, o meu posicionamento espiritual é um pouquinho diferente do dele. Não é nenhuma questão de certo e errado, né? Uma questão de posicionamento espiritual, ok? Nesse capítulo, ele aborda muito a questão sobre as curas em tempos antigos, né? Principalmente falando de ritualísticas espirituais, curas espirituais que acontecem ao redor do mundo e que já aconteciam na antiguidade. Tá? Ele coloca como se 100% dessas curas que acontecem fosse resultado da mente subconsciente, onde os curandeiros, o processo ali de ritualística espiritual, a pessoa que passa ali em algum momento por um processo de cura espiritual, ele coloca como se fosse 100% um mecanismo de sugestão na mente subconsciente. Isso acontece mesmo. Existe mesmo isso que ele fala, não está errado, que o subconsciente participa fortemente, que esses processos podem gerar curas por meio da influência na mente subconsciente e tudo mais. Porém, com base na minha experiência, com base nos meus estudos, com base em processos de cura que eu já presenciei, que eu já estudei e tudo mais, existe sim processos de cura que vêm da dimensão espiritual, que vem do âmbito energético. Tá? Para ele tudo é subconsciente. Então é um ponto de discordância aqui, de posicionamento em relação a isso. Tá? Sempre que algum dos livros tiver algum ponto que eu tenha alguma questão de discordância, eu vou falar, né? A gente está aqui para ler, absorver o melhor dos livros e também fazer pontuações em determinadas questões
que podemos ter um ponto de vista diferente, né? Então um primeiro ponto que eu já listei, né? Que ele fala que todo esse conhecimento que os xamãs, o pessoal antigo tinha em relação à cura, que foi tudo aprendido, absorvido instintivamente. Já está mais do que comprovado que em determinadas civilizações antigas o conhecimento foi trazido, né, por forças maiores. É só você ver, eu falei isso no curso de radiestesia para o pessoal, é só você ver ao redor do mundo, por exemplo, a música apareceu ao mesmo momento. Ao redor do mundo, em civilizações diferentes, a escrita apareceu ao mesmo tempo. Ao redor do mundo, conhecimento hidráulico, conhecimentos de medicina apareceram ao mesmo tempo em determinadas civilizações e ajudaram aquela civilização a dar um salto. Isso não foi instintivo, foi intervenção, que colocaram ali conhecimentos determinados nas civilizações para que ela pudesse dar determinados saltos. E inclusive hoje isso acontece. Tem muita intervenção, tem conhecimentos que chegam no momento certo numa sociedade para que ela possa avançar em determinadas questões. Então esse é um primeiro ponto de discordância. Claro, tem questões intuitivas, o instinto ajuda sim em determinados momentos, em algumas situações, também isso existe. Então a minha discordância nesse capítulo não é que o que ele está falando não existe, não acontece, está errado. A minha discordância é que ele diz que é só isso, esse é o ponto, tá? Pela minha experiência, eu vou relatar aqui as minhas experiências, existe algo a mais. Então, existe intervenções externas, sim. Por exemplo, para quem, não sei se vocês já ouviram falar, do Joel Goldsmith. Quem já ouviu falar do Joel Goldsmith, né? O Joel Goldsmith, ele pensava numa pessoa, ele era um curador espiritual de primeira categoria. Ele pensava na pessoa, emanava a intenção dele de saúde, de perfeição, a pessoa se curava. Aí você vai falar, é a mente subconsciente? Como? Se ele fazia isso por uma terceira pessoa. Por exemplo, chegava o parente e pedia uma intervenção em relação a um parente, sem avisar, sem falar para esse parente que ia fazer isso. E então, como que esse parente que se curou foi a mente subconsciente se ele nem ficou sabendo que o Joel Goldsmith tinha feito algo ali? Então, é uma influência para uma terceira pessoa. Se fosse para a mesma pessoa que está ali conversando com o Joel, beleza, mas por uma terceira pessoa. Então, claramente, isso é um exemplo de uma intervenção espiritual, energética, consciencial, e não da mente subconsciente, porque a outra pessoa não foi sugestionada, ela é uma terceira pessoa. Entende? Ele falava assim, ó, pensa no seu parente doente. Ok, está curado, está resolvido. E a pessoa melhorava. Então, como que é sugestão na mente subconsciente de uma terceira pessoa que nem estava ali? Então, o Joel Goldsmith já depois vocês podem pesquisar sobre ele, tem palestra dele, palestra do Hélio Couto falando sobre ele, por exemplo, né?
para vocês verem um exemplo ali de cura espiritual, tá? Cura espiritual, que é diferente do subconsciente. Aí é lógico que muitas vezes acontecem juntas. E muitas vezes o subconsciente pode atrapalhar o processo de cura espiritual. Aí é importante intervir junto, né? Então, quando uma cura é para uma terceira pessoa, essa lógica de que tudo é subconsciente não faz sentido. Eu já presenciei, por exemplo, caso de pessoa que estava numa situação inválida, aí foi feito uma apometria para essa pessoa, foi feito um trabalho de limpeza espiritual, a pessoa nem estava em sã consciência, por exemplo, em relação ao processo que estava sendo feito para ela, e ela melhorou. Ou seja, como é que foi sugestão no subconsciente dessa pessoa? Não, foi um tratamento de ordem espiritual à distância e a pessoa melhorou. Então, existe sim processos de cura que são de ordem espiritual. E muitas vezes o subconsciente da pessoa nem estava envolvido ali no processo. Pode ter recebido a influência espiritual depois, mas não foi a fonte do processo. E nesse capítulo, ele diz que a única fonte de cura é a mente subconsciente. E nisso eu discordo. Deixa eu encostar a porta. Então, eu discordo, porque até se você estudar, por exemplo, a medicina chinesa tem processos ali que acontecem curativos pelo restabelecimento do Qi, da energia vital, em regiões do corpo onde a energia não está fluindo. E a pessoa melhora determinadas circunstâncias. Sim, a mente subconsciente tá correlacionada também com o sistema energético, tem uma participação, mas ela não foi a única fonte de cura. O Qi, a energia vital, por exemplo, como é que você pode excluir a participação do prana, da energia vital do Qi em processos de cura? Não dá para a gente falar que é a única fonte de cura. A energia cumpre um papel fundamental. Por exemplo, ele fala nesse capítulo que Jesus curava pelo subconsciente. Tá bom, e Lázaro então, que estava morto e ele trouxe de volta? Como que foi isso? Como que foi o subconsciente de Lázaro se ele estava totalmente apagado e inconsciente? Entende? Então, ele está sendo muito extremista nesse ponto, nesse capítulo, na minha opinião. Extremista em colocar somente o subconsciente como a fonte de cura. Processo vibracional energético, ele é extremamente participativo no processo. Por exemplo, tem questões com a cromoterapia, tratamentos com a energia ali em determinados pontos que restabelece ali, a pessoa melhora. Foi uma questão energética, vibracional, né?
Então, tenho várias ressalvas, né? Sim, com muitas pessoas, Jesus fazia um processo ali conjugado com a mente subconsciente da pessoa, sim. Porém, nem em todos os casos. Tem determinados processos ali curativos e milagres que aconteceram. Então, a água virar o vinho foi o subconsciente da água. O processo de materialização foi o subconsciente do peixe, do pão. Você não pode excluir o poder espiritual de determinados mestres ou de determinadas questões que existem. Muitos curandeiros e muitas pessoas, além de fazerem uma influência positiva na mente subconsciente da pessoa, sim, isso tem participação, a pessoa também é um canal de luz, é um canal de energia, um canal de energia direto da fonte e direto do divino. E isso é a raiz de todas as curas. O divino, a luz divina, esse poder co-criador divino, ele é maior do que a mente subconsciente. Você não pode excluir essa parte. Então, esse é um ponto, um posicionamento meu em relação à forma como está sendo colocada aqui no livro, em relação ao posicionamento espiritual dela. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui nos comentários, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. A Elaine falou, sincronicidade de energias conectadas com um propósito de mudança. Costumo dizer que é uma ressonância. Sim, isso é ressonância entre as pessoas, tá? A Ana falou, também acredito na intervenção e ajuda dos espíritos de luz, com certeza. A gente vê isso acontecer em centros espíritas ou outro tipo de linha. Por exemplo, no Jorei Messiânica, que eu e a Marina estamos conectados, se você estudar a história ali de Meishu Sama, você vai ver que ele também promovia determinados processos de cura que ia muito além do subconsciente das pessoas. A Cláudia falou, o eu superior precisa estar em ressonância, não? O eu superior sempre está em ressonância com a luz, com a cura, com a nossa melhora em todos os sentidos. É a personalidade, o ego, que precisa entrar em ressonância com o eu superior. Aí sim, para que essas coisas aconteçam. Né? A Eliane colocou, uma amiga se mudou para o litoral com os filhos autistas e um cenário que tinha tudo para ser caótico. Fiz um atendimento nela 3 dias antes dela mudar. Ela me relatou que está sendo muito tranquilo. Sim. O caçula dela é nível 4 e está muito bem quando no tratamento que lá nem começou. Sim, até porque a praia promove purificação física, tá? E já tá sendo mais do que consolidado que crianças autistas precisam se purificar de metais pesados e purificar o intestino, muito forte, traz muito resultado de melhora, tá? Então entendem que nós precisamos olhar por esse lado. A parte vibracional e energética conta absurdamente em processos de cura. Você não pode excluir a presença do divino nesse processo. Aí ele diz assim, ó, a crença cega do doente libera o poder curador
existente na mente subconsciente. Sim, isso é uma realidade, sim. Por exemplo, se a gente estudar o efeito placebo, que nós estudamos mais profundamente no Clube do Livro passado, sobre o efeito placebo, o efeito nocebo, que a gente trabalhou no livro do Joe Dispenza. Você é o placebo. Nós abordamos isso em mais detalhes. O efeito placebo é uma das comprovações de que a mente subconsciente, de que a fé, de que a crença da pessoa fortemente no processo de cura, isso ativa vias curativas mesmo. E o nocebo a mesma coisa, que é o contrário, né? Que é quando, por exemplo, o médico embute uma crença negativa na pessoa, de que ela tem uma doença específica ali e a pessoa passa a ficar doente. Por que isso acontece? Qual a razão dessas questões terem tanta força e acontecer? Tudo isso acontece porque foi estrategicamente e de forma manipulativa e para colocar a medicina de uma forma industrial, houve essa separação colocaram tudo separado em nós, tudo particionado. Então você tem um especialista específico nessa coisa da saúde, outro específico nessa coisa da saúde, outro específico nessa coisa da saúde. E a medicina atual, em sua maioria, perdeu essa visão do quadro todo e de como que isso funciona em conjunto. Tanto que você toma um remédio para o estômago que tem efeito colateral para a cabeça. Você toma um remédio para a cabeça, tem um efeito colateral no intestino. Você toma um remédio para o intestino, tem um efeito colateral no coração. E por aí vai. Aí o problema vai migrando para outras áreas, porque se perdeu a visão do quadro todo. E nós precisamos recuperar essa visão do quadro todo. Hoje, o que é chamado de medicina alternativa, medicina holística, na verdade, há tempos atrás, era a medicina principal. Aí eles colocaram como alternativa, como holística, como, sabe? Para já tirar a força, para já tirar a credibilidade. Mas se você puxar em tempos mais antigos, essa era a medicina principal. Depois que se particionou por causa de um viés lucrativo, tá? E para se criar a indústria da doença, né? Onde a indústria alimentícia prepara as pessoas para o quê? Para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica prepara as pessoas para a indústria da medicina. A ideia, né? A ideia por trás é que pessoas curadas são um cliente a menos. Eles não têm interesse em curar as pessoas de verdade. O interesse é aumentar a expectativa de vida. Aumentar a expectativa de vida, sim, isso aumentou. Porém, nessa vida prolongada, que a pessoa seja um cliente de longo prazo. Um cliente de longo prazo. E em cada fase da vida, a pessoa fica refém de algum remédio, fica refém de alguma coisa e rodando nisso, entendeu? Até se você pesquisar
Se você pesquisar quem está lá no topo, os donos da indústria ali farmacêutica são os mesmos donos de determinadas linhas de alimento e tudo mais. E isso está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Se você ir lá em cima, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Eles criam o problema e depois eles vêm com a solução. Cria o problema e eles vêm com a solução. É um processo manipulativo, né? Então nós precisamos voltar para a saúde o mais natural possível. Eu não estou falando que você não vai precisar de um medicamento em algum momento. Às vezes você vai precisar de uma cirurgia em algum momento. Tá tudo certo. Tem um lado luz na medicina científica contemporânea atual. Tem um lado luz e tem um papel fundamental. A gente não pode ser extremista nesse sentido. Porém, tem um outro lado complicado. E aí você também não pode ficar cego nesse sentido. Ok? E nós precisamos retornar ao natural o máximo possível. O máximo possível. Por exemplo, mais uma questão que eu levanto uma ressalva em relação ao que ele fala. Se você fica intoxicando o seu corpo o tempo todo com determinadas substâncias, com alimentação complicadíssima, colocando energia ruim no seu corpo, vai chegar uma hora que ele vai pedir arrego. E a alimentação não tem influência no processo de saúde? Lógico que tem influência. É lógico que se você, por meio do seu emocional, por meio da sua mente subconsciente, você colocar ali estímulos de saúde nesse seu mundo interno, você consegue minimizar isso o máximo possível. Quando você está bem, quando você está harmonioso, quando as suas programações internas estão alinhadas com a saúde, você tem uma margem muito maior, inclusive, de você às vezes comer algo ruim e você ficar bem. Só que se isso vai se perpetuando cronicamente, vai chegar uma hora que o corpo vai pedir arrego e a mente subconsciente vai ter o seu serviço ali dificultado, né? Porque se a gente permitisse que a própria energia curativa do corpo se recuperasse tranquilamente, com boa alimentação, com bom sono, com harmonia emocional, a gente ficaria curado o tempo todo. É que a gente dificulta o trabalho, né? Então precisamos ter esse olhar. A alimentação conta, a energia conta. E o subconsciente, sim, é um processo chave também para as manifestações de cura. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Arielle falou, tratam sintomas e se esquecem das causas. Exatamente, por isso que a doença migra muitas vezes para outras regiões, tá? Agora que nós vamos entrar num período agora focado na psicossomática aqui no nosso instituto, então vamos falar bastante sobre esses assuntos aí para quem gosta, tá? A maioria dos médicos visam a doença, sim, são especialistas em doença e esquecem de serem especialistas em saúde, né? A Eliane colocou, mas o que de fato fica sólido e não estão mais conseguindo negar. Já estão reconhecendo que o espiritual também faz parte.
vai ficar cada vez mais difícil negar isso. O ego no comando, sim, Edna. Cristiane, eu sou farmacêutica, tento juntar as duas áreas. É isso que nós precisamos na nova era, a junção da ciência e da espiritualidade. Tornar o caminho espiritual. A ciência, não existe essa divisão. Essa divisão foi criada para manipular as pessoas, né? A Elaine falou, só que infelizmente não nos é apresentado por alguns profissionais essas possibilidades. Está crescendo isso cada vez mais agora. Se não tratar a raiz do problema, o ciclo vai se repetir. Exatamente. É igual você tem um vazamento na parede e você só vai lá e põe concreto na parede e o cano onde está furado ali, se você não corrigir, não vai adiantar. Tá? Então, nós precisamos olhar nesse sentido. Tá? Ele diz assim, o órgão de cura é a mente subconsciente e o processo é a fé. Como que eu ajustaria essa frase dele? A mente subconsciente é um grande órgão de cura. É um dos órgãos de cura. Tá? É um grande órgão de cura, é um dos principais órgãos de cura, mas não é o único. Tá? Esse é o meu posicionamento em relação a esse capítulo. E o processo é a fé. Sim, a fé é como se fosse uma chave, uma ignição para você ativar o poder de cura da mente subconsciente. Como se fosse uma ignição, uma chave, uma ativação. Por quê? Isso a gente trabalha na hipnose, por exemplo. Trabalha para utilizar positivamente e terapeuticamente com as pessoas, tá? O que envolve a fé? Se vocês refletirem mais a fundo. A fé, ele diz assim, a fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. Na verdade, não é negam, pode não estar percebendo. Por exemplo, você não vê algo, não quer dizer que você está negando aquela visão. Você não está percebendo. Você acredita em algo que você não está vendo. Né? Nossa razão e sentidos negam, é como se tivesse, na verdade é o contrário da fé. Aquilo está na sua cara e você nega uma realidade. Por exemplo, pessoas que passam por determinada situação e a pessoa nega aquilo. A coisa está na cara dela e ela se ilude. Isso seria alienação. Né? Então, a fé basicamente é você acreditar como verdade algo que os seus sentidos, 5 sentidos, ainda não estão captando. E você se conecta com essa realidade, com essa possibilidade quântica, por exemplo, por meio da sua intuição, por meio de um nível mais profundo, onde você alinha. Aí estão os ingredientes, os ingredientes principais para você conseguir ativar a fé, que é o quê? Uma grande expectativa positiva, guardem esses itens. Para você manifestar sua prosperidade, por exemplo, ou uma relação amorosa, isso precisa estar
incluído. Você precisa curar o sentimento de descrença, por exemplo. Então você precisa alinhar uma grande expectativa de que aquela realidade já está a caminho de você. Sabe, a palavra certa é entusiasmo. Entusiasmo é a palavra de ouro para você criar a sua realidade. Se você está doente, você precisa desenvolver um entusiasmo pela saúde. Se você precisa prosperar, ter sucesso, você precisa desenvolver um entusiasmo pelo dinheiro, um entusiasmo pelas realizações. É uma alegria mais profunda, é um prazer. Numa palavra mais que você vai conseguir realmente manifestar a sua realidade, é um tesão. Um tesão pela saúde, um tesão pelo dinheiro, um tesão pelas realizações, uma alegria de viver, um entusiasmo mais profundo. Por que tesão? Porque a energia sexual é uma das energias mais fortes que existem, que mais atuam no magnetismo pessoal e que mais atuam no poder co-criador. Por isso que, para quem leu Napoleão Hill, ele fala que uma das grandes chaves para você manifestar a realidade é você conseguir transmutar essa energia sexual e vincular ela com seus objetivos, que basicamente seria isso. Você sentir tesão pelas suas realizações, pela saúde, pela prosperidade financeira, por contribuir com a vida das pessoas, entende? A libido, o Jung chama de libido, mas só que sai desse significado sobre libido que você tem aí só na sua mente, que só tem a ver com o ato sexual em si. É uma libido pela vida, é um prazer de viver, tesão pelas suas realizações. E entenda o seguinte, é uma das emoções mais fortes que tem. Para você influenciar o subconsciente, é muito forte. Por isso que a mídia, os artistas e todo um jogo de manipulação existente ao redor aí da sociedade utiliza muito esse aspecto, né, da sexualidade para ganchar as pessoas, para pôr influência no subconsciente. Por exemplo, coloca a cerveja e coloca uma mulher de biquíni para despertar o desejo ali nos homens. Quando o homem pensar naquela cerveja, ele tem aquela influência de prazer no subconsciente. A marca fica vinculada com o prazer. É uma cola manipulativa. Os artistas que se utilizam disso, a mesma coisa. Entende? E nós precisamos utilizar essa energia ao nosso favor. Tá? Então nós precisamos, o primeiro ingrediente, uma grande expectativa para o resultado que a gente busca. Por isso que eu falo para as pessoas, você pensa no seu objetivo, você não pode ter dissonância. Eu quero emagrecer, aí você pensa em você magra e você sente sentimentos negativos, você sente receios, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Você tem que pensar no seu objetivo e você sentir um tesão, uma expectativa, um entusiasmo muito forte. Qualquer objetivo que seja, em qualquer área da vida que seja. Aí você coloca a mente subconsciente
na direção já daquilo. Tá? Então, grande expectativa positiva em relação a isso. O segundo ingrediente, o sentimento profundo. Um sentimento profundo. Sentimento profundo. Então, essa expectativa, esse entusiasmo, essa vontade, ela tem que ser profunda. Por isso, por que muitas pessoas não conseguem o que querem? Porque numa escala de 0 a 10, a pessoa quer aquilo, nota 6, nota 5. Aí não vai. Imagina assim, para você ativar o poder co-criador da sua mente subconsciente, para você tocar sua alma, o poder da sua alma, tá lá no seu profundo, no seu íntimo. A sua decisão, a sua vontade precisa ser forte o suficiente para isso aprofundar em você. É como se você batesse um martelo e o prego tem que ir até o final. Ou é igual aqueles brinquedos que tem em parque de diversão, sabe? Que a pessoa tem que bater ali naquilo e o negócio sobe para tocar num sino que está lá em cima. Quem consegue saber, quem sabe de que brinquedo eu estou falando, digita eu no chat. Sabe, aquele que você bate e aí o negócio tem que subir até o ponto de tocar num sino que tem lá em cima. Então a pessoa tem que bater com força suficiente para chegar lá em cima e o sino, pum, bater lá em cima. Se a sua decisão, se a sua vontade em relação ao seu objetivo não tiver esse nível de força ao ponto de tocar o seu subconsciente, ao ponto de tocar a sua alma, você vai ser vencida pelos opositores externos, que tem a descrença de alguém, a dificuldade do meio, as resistências externas que são normais em tudo aquilo que a gente se propõe a realizar. Ou você vai ser vencido pelas resistências internas, os mecanismos de autossabotagem, tá? Os padrões antigos. Então, se o seu sentimento não for profundo, você só meio que quer, sabe? Eu meio que quero emagrecer. Eu meio que quero uma relação amorosa. Eu quero, se vier, beleza, sabe? Eu meio que quero prosperar. Tendo dinheiro suficiente para pagar minhas contas, tá bom. Você acha que a pessoa com esse pensamento vai prosperar? Não vai. Então, a sua decisão, ela tem que bater o martelo muito intensamente ao ponto de convencer a sua mente subconsciente. Convencer a alma. Tem pessoas que me falam o objetivo dela ali. Eu já sinto na hora que ela meio que quer só. Fala pra mim, vocês não sentem quando uma pessoa quer algo de verdade? Você não sente? No como a pessoa fala, no como ela passa a agir na direção daquilo? Você sente que a pessoa, a expressão que se usa, agora é sério, não tá pra brincadeira, agora eu senti firmeza. Você não fala isso? Só que quem que tem que sentir firmeza? Quem tem que sentir firmeza é o seu mundo interno em relação ao poder da sua decisão. Se for uma decisão fraca,
é prego na areia. É prego na areia, você arranca com o dedo. Você arranca com o dedo. Né? Exatamente o que a Raquel falou. A pessoa que toma uma decisão mais ou menos, ela está presa ou a ganhos secundários. Então essa situação que ela está atual tem algum benefício. Ela está usufruindo de alguma vantagem. Por isso que vantagem essa que às vezes ela não quer desapegar. Guardem isso. Na maioria das vezes, para você conquistar algum objetivo, algum objetivo, a chave é naquilo que você escolhe perder. Naquilo que você escolhe perder. Às vezes, para ganhar algo, você vai precisar abrir mão de algo. E tem gente que não quer abrir mão de determinadas coisas. E por isso que o novo não acontece. Porque nesse novo, essa questão que você está resistindo em abrir mão, isso não pode estar presente. Então é uma âncora. É uma âncora para você. Aí você não vai avançar. Você quer o benefício de duas realidades ao mesmo tempo. Você quer o benefício de duas realidades ao mesmo tempo. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem o benefício de estar casado, casada, e o benefício do solteiro ao mesmo tempo, na mesma realidade. Não vai dar certo. Tem muitas pessoas que querem o prazer e a realização de ter saúde e estética e autoestima e vitalidade. E ao mesmo tempo a pessoa não quer abrir mão do prazer pelo doce, o prazer intenso de determinados alimentos. Ela não abre mão. É o paradoxo do duplo ganho. A pessoa quer, por exemplo, a pessoa quer a prosperidade que eu tenho. Mas a pessoa não quer pagar o preço que eu pago. As horas de trabalho, de estudo, de divulgação, de dedicação. A pessoa não quer abrir mão da zona de conforto. A pessoa não quer abrir mão de estar protegido no seu casulo. Aí ela não se expõe nas mídias sociais, por exemplo. Entendeu? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para você, é uma prova espiritual. Quanto você quer isso que você quer? Você precisa provar. Você precisa provar que você realmente quer isso. Não existe prova de amor? O que é uma prova de amor? É quando a pessoa abre mão de algo que é importante para o ego dela em prol da relação, certo? Prova de amor. A pessoa abre mão de algo que é algo bom para o ego dela, que ela gosta para a individualidade dela, em prol da relação. É uma prova de amor. Da mesma forma, uma prova espiritual é quando você abre mão de algo do seu ego em prol de algo maior. Em prol de algo maior. Por isso que eu pego no pé do pessoal das mídias sociais aí, que não se divulga, que não se lança para proteger a sua autoimagem, porque tem receio de julgamento, de vergonha, de rejeição, e aí a pessoa fica protegendo a autoimagem dela. Você precisa provar que o seu propósito é maior do que isso. Que ajudar as outras pessoas com a sua mensagem, com as terapias, seja o que for, é mais importante do que isso. Aí você vai mesmo com o desconforto. Se julgarem, você paga esse preço. Se te criticarem, você paga esse preço. Se te rejeitarem, você paga esse preço. Se você errar, você paga esse preço. Não interessa. O importante é a mensagem chegar.
a missão ser cumprida, custe o que custar. Exatamente, a Fênix acertou em cheio. A mensagem precisa ser mais importante que o mensageiro. Se o mensageiro é mais importante, a sua mensagem é fraca e você ainda não ganhou a validação para você prosperar. Você não passou ainda nessa prova espiritual de transpor o seu ego em prol de algo maior, em prol da sua missão. E nesse sentido, você não convence o seu subconsciente, você não convence nem a si mesmo. Você não convenceu ainda nem a si mesmo. Você precisa fazer esse trabalho. Fazer esse trabalho. Autossugestão. Napoleão Hill chama de autossugestão nesse sentido. Consegue entender a importância disso? E a Malu falou, e vai acontecer exatamente isso, o julgamento das pessoas, principalmente das mais próximas a ela. Sim, que a família é uma das provas espirituais que a gente precisa vencer mesmo, né? Aliás, quem precisa aprender, gravar vídeo, dicção, sabe? Destravar nesse sentido. A Malu, pega o Instagram dela ali, ó. A Malu é fonoaudióloga e ela é especialista nisso. Ajudar a destravar as pessoas em gravação, sabe? Depois conversa com ela ali. Nessa parte de falar em público, falar nas mídias sociais aí, tudo mais, né? Então, que é o próximo, aí entra no próximo item. Então, os 3 itens. Grande entusiasmo, expectativa, sentimento profundo de bater o martelo, porque entenda o seguinte, como é que você vai convencer as outras pessoas se você não convenceu a si mesmo primeiro? Cumpre isso. Toma essa decisão de verdade. Ó, vou abrir aqui um ensinamento para aqueles que têm essa abertura, né? Para aqueles que têm essa abertura. Eu sou reencarnacionista, tá? Eu sou declarado isso, reencarnacionista. Eu vivo isso nas terapias que eu trabalho, na minha vida e tudo mais, e aprofundo nisso. E acredito que é a única teoria e lei que consegue fechar o quebra-cabeça e unir todos os pontos para a gente entender como funciona a realidade. O Joseph Murphy, eu já sei que ele não é, por isso que a gente diverge em alguns pontos aí quando o assunto é espiritual, tá? Vou trazer aqui um ensinamento para vocês, para motivar vocês, né? Para motivar vocês a se mexerem, ok? Para motivar vocês a se mexerem desde já. Vocês sabiam que quando nós falecemos, uma das piores dores para a alma, quando ela vai para o lado de lá, guardem isso que eu vou falar para vocês. Uma das piores dores para a alma, quando ela vai para o lado de lá, é quando ela olha para a vida que foi vivida e vê o que ela se propôs a fazer, o que ela poderia ter feito para ela e para os outros e não fez. Essa é uma das piores dores para a alma, quando ela passa do lado de lá. Aquilo que ela poderia ter feito, aquilo que ela se propôs a fazer no plano espiritual para a alma dela, e quando ela olha ali
né? Todo o cenário que foi vivenciado e não fez o que ela se propôs a fazer, a parte dela do que era proposto a ela fazer no seu propósito. Isso é mais dolorido do que os erros. É mais dolorido do que os erros, é mais dolorido do que as culpas. Porque por meio dos erros, por meio das culpas, a alma cresce em consciência. A alma cresce em consciência, certo? Ela evolui. Você erra, você evolui. Você aprende e aí você expande a consciência por meio dos erros. Por isso que eu falo, se permitam errar. Se permita fazer e não dar certo. Você vai crescer com isso. Você vai avançar nisso. Agora, o que Jesus falou? O pior estado que você pode ser é o morno. O morno, o apático. O apático. O morno, o apático, aquele que não faz nada. Esse é o pior estado. Sua alma fica estagnada. Então vai. Se errar, errou, dane-se. Corrige e continua. Corrige e continua. É assim que você cresce. Então, quando vocês chegarem do lado de lá, não vai dizer que ninguém avisou. Eu estou avisando agora. E quando vocês chegarem lá do lado de lá, você não vai poder dizer que ninguém avisou. Ninguém falou para mim que não era para eu fazer, para eu agir, para eu parar de proteger minha autoimagem, para eu ficar dando voz para os meus medos e para a minha insegurança. Eu vou entrar na fala da Paula aqui, ó. A Paula disse assim, ó: na verdade, quando existe essa insegurança, é uma parte da gente que não está segura. Essa insegurança já está dentro, antes mesmo de ser vista fora. Aí qual que é o problema? As pessoas, principalmente os terapeutas aí, para se lançarem, as pessoas, elas ficam esperando que o medo vá embora, que a insegurança vá embora, esperando ela se sentir segura para ela fazer. Essa espera, sabe quanto tempo vai demorar essa espera? A eternidade. Por quê? Porque a sua insegurança, o seu medo, ele só vai embora com a ação. Com a ação. Pensa quando você, para quem sabe dirigir, quando você foi aprender a dirigir, você estava insegura, com medo. O que foi te deixando mais seguro? O que foi fazendo com que o seu medo fosse embora? O ato de você dirigir e começar a aprender a dirigir, e até o ponto que você aprendeu aquilo e ficou seguro. Então, você quer que o medo e a insegurança vá embora sem você fazer aquilo, sem você fazer aquilo que vai fazer com que você se sinta seguro, que é a prática. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula inseguro, eu dava aula com medo. Hoje eu ainda em determinado, por exemplo, no evento que teve da hipnose sistêmica, eu estou num nível muito maior de segurança, mas existe uma insegurança, medo de um monte de coisa dar errado, medo de não vender, medo de ser... É normal, de você falar alguma bobagem, da prática não dar certo, normal. Quando eu vou lançar um projeto novo, quando eu vou fazer a live, dá um frio na barriga. Mas quanto mais eu vou, quanto mais eu faço, mais confiante eu fico.
mais seguro eu fico. Então, você precisa entender que é a ação que cura o medo. É a ação que cura a insegurança. O medo é como se fosse uma neblina. Uma neblina que, se você avança, mesmo com ela ali na sua cara, se você avança, ela vai se abrindo. Esse medo e a insegurança vai se abrindo. Se você refuga, a névoa se fecha mais forte. Você dá poder para o seu medo. Você dá poder para a sua insegurança. Entendeu? Então, para você ficar confiante e seguro naquilo que você precisa fazer, você precisa fazer. Se você ficar nessa espera, nesse perfeccionismo exagerado, nesse preciosismo, que não tem a ver, né? Aí você tem que tomar cuidado, que não tem a ver com inconsequência. Lógico que você precisa buscar a perfeição, se preparar o máximo possível, mas você não pode ficar dependente disso, porque a perfeição é mais uma coisa que ela só vai acontecer quando você fizer muito. Quando você fizer muito. Um atleta. Pensa nos atletas que estão chegando no estado da arte em cada esporte. O Djokovic, maior campeão de todos. O Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história. E qualquer outro atleta que você pegar ali, até ele chegar na autoconfiança absoluta, a pessoa errou demais e passou por uma jornada de medo e insegurança no ato dele, até se tornar um especialista. Então, qual a mentalidade que eu preciso colocar na mente de vocês? Para de esperar o medo e a insegurança ir embora para você fazer. Você vai precisar fazer para que o medo e a insegurança vá embora. Você precisa inverter essa ordem. Inverter essa ordem. Tá? Se você continuar a vida inteira protelando isso, vai chegar lá na frente, você vai passar por essa dor que eu tô te falando, tá? Eu mesmo me arrependo muito de não ter começado, por exemplo, nas mídias sociais antes. Eu protelei pra caramba. Se eu tivesse começado há uns 3 anos antes de quando eu comecei, hoje já estaria num patamar de multimilionário. Teria pegado uma onda ali que eu deixei passar, que tudo dava certo nas mídias sociais. Hoje você já precisa se profissionalizar mais para extrair resultado. Mas teve uma época que era o boom ali, tudo dava certo. Tudo que você fazia bombava, né? Eu deixei passar esse boom. Me arrependo. Tá tudo certo, aprendizado, uso isso como um ponto de motivação hoje. Mas você vai esperar chegar lá do lado de lá, para você olhar para a sua vida e você falar, não fiz o que era para eu ter feito, não fiz o que eu me propus, não cumpri a minha parte nessa etapa do mundo aqui que a gente está de transição da nova era, não trabalhei profundo na minha cura, não propaguei luz para a vida das pessoas porque eu fiquei defendendo o meu ego. Já se coloca lá na frente como que você vai se sentir. Se você olhar para o seu caminho e ver que você ficou defendendo o seu ego e não fez o que você se propôs a fazer, vai doer, hein? Eu tô avisando, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram ali.
A Catiúcia falou, eu sempre digo isso, que eu não tenho medo da morte. Meu medo é de não cumprir o que me propus. Exatamente. Usa isso para te guiar, né? A Cristiane falou, quando descobrimos nosso propósito e vivemos para fazer algo bom, sabemos que não foi nada em vão. Exatamente. Perder a oportunidade de estarmos na vida. Sim. A Águida falou, a síndrome da perfeição, de boazinha. Sim. Esse final de semana, na ritualística, veio o pensamento. Chega de pedir, por favor, está na hora de exigir a sua parte. Sim, para de mendigar a atenção. Mendigar as coisas, né? Ana, eu vou me inscrever na autoescola, estou adiando há anos. Pronto, Ana, já foi o empurrão. Vence isso. Vai lá. Vai ajudar em outras áreas da sua vida você vencer esse medo. Na verdade, só aprendemos na prática, exatamente. A Fênix falou, nos tornamos egoístas quando temos uma mensagem para entregar e não entregamos por receio de sermos julgados. Sim. O mensageiro mais importante que a mensagem. Pensamos mais em nós do que em Deus, sim, do que sermos uma ferramenta do divino. A Edna falou, medo nos tira a chance da vitória, se você der poder para ele. O medo pode ser uma grande fonte de empurrão, um grande conselheiro, um grande ajustador das suas ações. Ele pode ser um amigo no processo. Depende da forma como você lida com ele, tá? A Elaine, a questão de ser boazinha, de você querer ser aceita, isso é complicadíssimo. Para você prosperar fortemente na vida, você precisa eliminar essa questão de querer ser aceito a qualquer custo. O Abraham Lincoln fala, eu não sei o segredo do sucesso. Esse eu ainda estou descobrindo. Mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Querer ser aceito por todo mundo. Porque você se posiciona na vida e na profissão como uma criança. Uma criança que quer ser aceita por todo mundo. Ao invés de levar o seu posicionamento no mundo, fazer a sua missão ali, né? Exatamente, Meire. Transformar o monstro do medo num bichinho. A Mara colocou ali, comece pesquisando sobre dirigir. Além disso, faz o ensaio mental que o Joe Dispenza fala. Já visualiza você fazendo tudo, você dirigindo, tudo dando certo, você conseguindo a sua habilitação. Faz isso diariamente, ensaia mentalmente todo o processo, tá? A Silvia perguntou, como descobrir o propósito? Vamos ver se vocês... Lógico, eu fiz processos terapêuticos, caminho espiritual e tudo mais. Mas vamos ver se vocês identificam como que eu descobri o meu propósito. Como que eu descobri o meu propósito? Agindo em muitos caminhos errados. Eu agi em vários caminhos errados, aí agindo naquele caminho eu vi, isso aqui não é pra mim. Aí eu fui lá e outro. Fui lá, agi, não é pra mim. Entenda o seguinte, estar perdido, estar na busca, esse processo de se encontrar, já é o propósito. Faz parte do caminho. Vai te lapidar em muita coisa. Então, a busca, o caminho, o processo de se encontrar já é o caminho. Tem riqueza nisso. Vai precisar errar em caminhos errados para você encontrar o caminho certo. O que o Thomas Edison falou? Ele tentou 10 mil vezes fazer a lâmpada e não conseguiu. Perguntaram, como é que você deu conta de errar tanto? Ele falou, eu não errei, eu só descobri uma forma de não fazer.
Então, ação, testa caminhos. Agora, uma grande chave para você descobrir o seu propósito é aquele caminho que te dá alegria profunda e que tem, de alguma forma, uma vinculação com uma dor que você quer resolver no mundo, com uma dor que você quer resolver na sua família. Tá? Por exemplo, eu me tornei terapeuta ou treinador porque eu buscava salvar minha família. Todo mundo obeso, eu era obeso. Uma dor que eu queria resolver na minha família, eu fui em prol de resolver no mundo. Minha família cheia de questões emocionais, cheia de questões familiares, me tornei terapeuta sistêmico. A dor que você quer resolver em si mesmo e no mundo, e que o processo de fazer isso te dá alegria, onde você trabalharia de graça. Seu propósito está muito vinculado com isso. Agora entenda o seguinte, todos nós temos um propósito em comum. O primeiro propósito é se curar. Esse é o propósito número 1 de todo mundo. Curar sua mente, o seu emocional, a sua alma, suas relações, sua saúde. Propósito número 1 para todos. Propósito número 2. Evoluir em todos os sentidos para servir, para estar a serviço da vida. Pode ser, e principalmente por meio de uma profissão, porque você precisa sobreviver financeiramente na sua vida. Então pensa nisso, tá? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, ó. Que bom, Eliane. Bom empurrar mesmo. Eu já pensei várias vezes em colocar a cara nas redes, mas minha esposa não permite. Aí é o ego dela. Aí é o ego dela que está atrapalhando, né? Vai precisar alinhar isso, né? Essa prisão relacional que você tá, né? Se isso está gerando um vazio em você, no médio e longo prazo, isso vai cobrar um preço grande na relação, tá? Você está a serviço do medo dela, da insegurança dela, e não da sua missão. Perigoso isso, tá? Vou trazer para fora o que já mudou dentro. Sim, Eliane. Aprendi que o sucesso está logo atrás da porta do medo. Sobre o propósito eu já falei, tá? Preciso trazer o que já mudou sem querer que tudo esteja pronto. Exatamente. Vocês estão mais prontos do que você imagina. Muito mais pronto do que você imagina. Você não precisa ser uma pessoa faixa preta, nono dan daquilo que você faz para ajudar os faixa branca, para ajudar os faixa amarela. Você já é um faixa laranja, você já é um faixa verde, né? Simbolicamente falando, você já consegue ajudar muita coisa. Tem pessoas que estão ajoelhadas na borda de uma cama e implorando para receber o conhecimento que você já tem e você não faz, e você não passa para frente. A solução que a sua terapia pode entregar e você não passa para frente, naquilo que você já está pronto. E também acredito que ela não queira que os outros vejam o quanto ela cresceu. Então, é um processo. Por isso que Bert Hellinger diz, sucesso tem a ver com relações corrigidas. A sua relação precisa ser corrigida para o sucesso acontecer na sua vida. Basicamente é isso. Né? Entendeu? Eu faço terapia em criança de graça e sei que isso é o meu propósito, mas preciso avançar em estruturar um espaço para ampliar o atendimento. Aí, essa coisa do de graça, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Na área de terapias, tem muita confusão nesse sentido, terapia e espiritualidade, tá? Porque
muitos ainda estão atuando na área das terapias como se fosse o benzedeiro no fundo do quintal. Como se fosse a pessoa ali do passe espírita. A pessoa vincula muito isso de caridade espiritual com a profissão. Você precisa saber separar isso. Você ter uma linha do seu trabalho para contribuir para quem não pode pagar, ok, é ótimo você fazer essa doação, esse serviço. Isso vai te trazer karma positivo e vai te trazer prosperidade também. Agora, se você não tiver uma linha paga e justa, como é que você vai viver? Até porque é o seguinte, entendam o seguinte, quando a pessoa paga pelo seu serviço como terapeuta, ela ganha merecimento, ela doa uma energia, ela ganha merecimento espiritual para receber a sua solução. Ela dá algo em troca. Ela cria um karma positivo para retirar algo. Entende? É uma troca de energia. E aí, isso fica justo. Certo? Se você sai fazendo tudo de graça, você deixa as pessoas, muitas vezes, em dívida com você. E isso amarra. Se a pessoa sai ali, pega aquilo de graça e ela se sente em dívida com você, é uma amarra energética. Quando ela paga, além dela tomar isso, coloca no subconsciente dela ali a decisão de que ela quer aquela solução. E ela se compromete, ela paga um preço, ela já avança naquela decisão. Pode ver, eu já fiz muito atendimento de graça que eu vi que a pessoa nem queria, não estava comprometida com o processo. Quando ela paga, ela está decidida, ela doa uma energia, ela ganha um merecimento espiritual para receber aquela solução, a coisa avança. Porque tem pessoas que elas não estão no merecimento, muitas vezes espiritual, num nível adequado de receber a solução que ela está buscando. Ela não está fazendo a parte dela. Quando ela paga, ela eleva esse nível, porque ela está pagando um preço para colher um benefício. E pagar um preço, existem muitas formas de fazer isso. Até quem recebe de graça, o ideal é a pessoa passar para frente o benefício, ela fazer o bem também. Senão ela fica recebendo tudo de graça de todo mundo, ela fica em dívida com a vida, ela é um buraco negro. Ela precisa passar para frente o benefício para ela poder avançar na vida dela. Então, vocês acham, eu vou cobrar da pessoa, eu estou prejudicando ela. Não. Ela pagando, ela ganha um nível maior de merecimento espiritual pela solução. Sai dessa crença. Sai dessa crença. A pessoa paga, você doa algo, vocês ficam kits. Alinhou a energia, cada um vai para o seu canto, tá certo. Agora você fica doando excessivo. As pessoas se sentindo em dívida com você. Você fica amarrado com todo mundo. Exatamente, Cláudia. Falta de comprometimento. Bert Hellinger fala exatamente, quem não paga pelo que recebe não valoriza o que tem. Então, terapeutas, pelo amor de Deus, até quando você não cobra pelo seu trabalho, o que você fala para sua mente subconsciente? Meu trabalho não vale nada. Essa é a mensagem que você passa. E aí, como é que você vai prosperar? Como é que você vai prosperar? Tudo bem? Então eu dei essa injeção de energia em vocês aí para influenciar a mente subconsciente de vocês em relação à ação. Aí para frente.
a executar, a vencer essas barreiras internas aí. Tudo bem? Aí, para finalizar o ensinamento aqui que eu listei para vocês, aquilo que vocês precisam fazer a partir de hoje, primeiro faça na mente. Primeiro faça na mente. Usa a sua imaginação com afinco. Com afinco. E já se imagina com muita emoção, com muita vivência, envolvendo o corpo, você fazendo e vivendo aquilo que você precisa. Lembra, o subconsciente não entende a diferença de real e imaginado. Vive no seu subconsciente o que você precisa primeiro. Na sua imaginação já se vê se divulgando, já se vê se dirigindo, já se vê com saúde, já se vê numa boa relação, já se vê próspero, com afinco, como se isso já fosse realidade no agora. Quando você viver várias vezes no seu nível imaginário, a hora que você estiver no real, já tem um caminho neural. E aí você reproduz aquilo muito mais facilmente. E aquela programação já fica no subconsciente influenciada, direcionada. O subconsciente já vai saber aquele caminho para replicar aquilo depois. Beleza? Então fica o dever de casa aí, ok? Fica o dever de casa, certo? Ana, faz o que eu falei. Tenha uma via de caridade, nós temos. Eu já doei e continuamente dou atendimentos para quem precisa. Inscrição em curso, já fiz muita doação também. A gente doa financeiramente. Tem um braço de doação na sua vida. Porém, que aí você cumpre essa aba. Porém, um outro braço onde você separa as coisas, é profissão, é trabalho, tá? Beleza? Grande abraço a todos vocês aí, espero que tenha valido a pena aí. Fiquem com Deus, valeu! Grande abraço e até a próxima. Tudo de bom para vocês.